Para esse final do desafio do Halloween literário, eu li esse tijolão aqui, O Talismã, do Stephen King, do Peter Straub, para a categoria dos livros, um livro do Stephen King. E eu tenho algumas observações a fazer. O livro é uma homenagem não só através de algumas citações no final e no princípio do livro, né? Na epígrafe e na conclusão, como também no nome de alguns personagens, é uma homenagem a obras do Mark Twain, especialmente o Huckleberry Finn e as Aventuras de Tom Sawyer. Até porque o nome do garotinho, né, do personagem principal, que vai em busca do talismã, é Jack Sawyer. Mas eu achei, lendo o livro, e eu não tinha essa ideia, né, antes de ler, eu fiquei só com essa impressão positiva, eu tinha a impressão que era uma obra de intertextualidade, não é, na verdade. Porque essa homenagem às obras do Twain, né, ao Tom Sawyer e ao Huckleberry Finn, ela fica muito por cima quando você lê o livro e conhece, né, os livros do Twain e compara com aquilo que você vai ler aqui. Então, na verdade, não se trata de intertextualidade, é uma homenagem bastante superficial, me parece. E eu acho que, à medida que a gente vai lendo e até o final, tem uma influência aqui, talvez não confessada, que é a influência do C.S. Lewis. Não só o ponto de partida para essa grande viagem, essa jornada do Jack Sawyer através de territórios fantásticos, que ele chama mesmo, né, os autores chamam mesmo de os territórios dentro do livro, né, que é uma espécie de universo paralelo ao nosso, e através de regiões do próprio país mesmo, dos Estados Unidos, do nosso mundo, a gente percebe qual é o ponto de partida, qual é a motivação do Jack, que é encontrar o talismã para curar a mãe dele, né, que está morrendo. Então lembra muito o ponto de partida do Diggory em O Sobrinho do Mago, primeiro volume das Crônicas de Narnia do C.S. Lewis. E ao longo de O Talismã tem algumas situações, algumas situações mesmo, não propriamente os personagens em si, mas algumas situações que lembram, que são ecos, me parece, de coisas que a gente encontra na série das Crônicas de Nárnia. Por exemplo, nos territórios, né, nesse espaço fantástico, que parte da jornada do Sawyer ele atravessa, ele vai encontrando algumas criaturas, né, não são seres humanos, são criaturas que foram corrompidas por causa do comportamento de um personagem. E isso lembra aquilo que a feiticeira branca faz em As Crônicas de Nárnia. Um outro ponto, e eu não sei se isso vem do Stephen King ou do Straub ou dos dois, é que, lendo o livro todo, que nessa edição são mais de 1000 páginas, me pareceu que um deles ou os dois autores tem um problema muito sério com o cristianismo. Porque todos os personagens evocados aqui, inclusive aqueles personagens que não são propriamente personagens, mas são lembranças de outros personagens dentro da história, e que tem alguma raiz religiosa, alguma formação cristã, sejam pastores, sejam evangelistas, sejam missionários, o que for, são todos personagens corruptos, ou sádicos, ou ríspidos, ou aquelas criaturas sem alegria nenhuma, né, beirando o fanatismo mesmo. Então, eu não sei se isso é um problema do King, eu não sei se é um problema do Straub, ou se é um problema dos dois. Por último, aquilo que eu achei mais interessante, e isso eu já encontrei em outras obras do Stephen King, e é uma coisa que a gente já encontra num dos precursores no Edgar Allan Poe. Os autores trabalharam em O Talismã com o terror em dois níveis. Você tem aquele terror que vem do fantástico, que vem do sobrenatural, que são alguns episódios, alguns eventos dentro dos territórios, né, dessa região fantástica, mágica que o Jack Sawyer vai atravessando. E aí o terror vem dessas coisas que estão além do natural, né, que são realmente fantásticas. Mas também tem o terror a nível natural. Há vários momentos do romance, desse livrão, em que o Jack está atravessando partes do seu país, né, estados americanos mesmo, nessa sua jornada em busca do talismã, e que o terror brota já não do fantástico, mas do comportamento, das ações de alguns personagens que se mostram assim tão perversas, né, tão cruéis, tão maléficas, né, tão doentias, que aí você tem o terror brotando do natural,
Mas é aquele natural que vem desse lado maldoso, né? Desse lado maligno, corrompido do ser humano, da natureza humana, né? E a gente também vai encontrar isso em alguns contos do Edgar Allan Poe. E tem outras obras do Kring que também exploram esse terror que vem do natural, que vem da crueldade humana, que vem da perversidade humana. Depois eu reli, que eu já tinha lido esse aqui, Carmilla, a Vampira de Karnstein, desse escritor irlandês, Sheridan Le Fanu, que publicou essa obra entre 1871 e 1872, numa revista. Saiu 25 anos antes de Drácula, do Bram Stoker. E aqui a gente tem, além da diferença do sexo do vampiro, aqui se trata de uma vampira e não de um vampiro como em Drácula, a gente tem a figura do vampiro ainda não tão bem definida, tão bem delineada como está em Drácula. Porque eu já falei, o Bram Stoker no Drácula é que ele vai realmente definir quais são as características do vampiro, quais são as suas fraquezas, qual o limite do seu poder, o que ele pode fazer, o que ele não pode, até quando ele pode, em que circunstâncias ele pode, em que circunstâncias ele não pode. Tudo isso a gente tem no Drácula, né? Quase que didaticamente em certos momentos. Mas aqui essa figura está mais indefinida. Há muita coisa que está apenas aludida, apenas sugerida. E talvez isso esteja assim, você tem mais uma atmosfera, né, criada, tem bastante atmosfera em Carmilla, e sugestões de terror do que propriamente ações explícitas, né, ações explícitas do vampiro, porque a história toda de Carmilla é narrada por uma das vítimas da Carmilla, ou talvez a gente devesse dizer uma quase vítima da Carmilla, que é a Laura, que é essa jovem que mora no castelo com a sua família e que, por determinadas circunstâncias, hospeda a Carmilla no castelo. E aí a história toda é contada pela Laura, né? Um ou outro momento ela dá voz a outros personagens que contam eventos estranhos, e aí fica aquele esquema da história dentro da história, mas ao longo dessa novelinha, que é mais ou menos umas 100 páginas, porque tem uma longa introdução nesse volume, a gente tem mesmo a Laura contando. E talvez por isso a gente tenha mais essa alusão, esse clima, essa atmosfera, essa sugestão de terror do que propriamente ações explícitas de terror. A coisa fica mais no nível da atmosfera, do nível do clima, né, da novela, do que em episódios explícitos claros. Porque há coisas que a Laura diz e conta que aconteceram, que ela sentiu uma dor, né, que ela sentiu isso, sentiu aquilo, que ela estava se sentindo fraca. E sendo ela uma vítima, né, ou quase vítima da vampira, então a gente sabe, pelas outras histórias de vampiro que a gente conhece, que às vezes a vítima fica meio dopada, né, meio hipnotizada pelo seu agressor, né, pelo seu algoz, que é o vampiro. Então talvez até por isso essa história não mostre tão bem, tão claramente as ações do vampiro, porque ela está sendo contada por uma das pretensas vítimas da Carmilla. Depois eu li Luar da Meia-Noite, da Lynn Erickson. Lynn Erickson é o pseudônimo de duas autoras, duas mulheres, a Molly Swanton e a Carla Peltonen. Esse livro é de 1995, então apesar do estado dele velhinho, ele é cronologicamente, em termos de lançamento, o mais novo dos livros que eu estou mostrando, porque o Talismã é de 1984. E aqui, em Luar da Meia-Noite, o principal é a história de amor. Mas mesmo a forma como essas duas autoras resolvem contar a história de amor é que dá o diferencial, me parece. Para contar essa quase história de amor, seria uma variação do amor impossível entre uma mulher humana, né, e um vampiro. A moça se chama Karen e ele se chama Miguel Rivera, né, vampiro da história. Por quê? Acaba sendo, apesar, como eu já falei, dessa capinha melosa, Luar da Meia-Noite acaba sendo uma história que não é melosa, por causa dessa maneira como as autoras resolveram explorar a natureza, digamos, do vampiro. Porque há mais de um momento em que o Miguel se define como uma criatura que está num vácuo emocional, que está num espaço em que ele se encontra como se estivesse num limbo emocional. Ele está presente, mas não está presente. Ele não é capaz de sentir as mesmas coisas e sentir da forma como os seres humanos sentem, né?
as emoções. Ele mesmo diz a certo momento para Karen, quando ela faz perguntas explícitas a ele sobre isso, ele diz que o que ele sente de emoção é muito conectado com a necessidade dele, né? A necessidade de sangue, né? Com a sua fome. E aí as autoras exploram isso dessa forma, mantendo aquela tensão erótica entre os personagens, de algo que não pode acontecer entre eles. O fato do personagem ficar sempre se distanciando, porque apesar dele dizer que não tem emoções, e a Karen coloca isso até em xeque, né? E questiona isso, como nós leitores, à medida que lemos, questionamos. O Miguel se importa, né, com a personagem, se importa com a Karen, ele não quer feri-la. Então as autoras criam esse clima de tensão entre os dois, de algo que não pode acontecer, de uma distância física que tem que ser mantida por causa dessa necessidade do personagem, mas que ele não quer tornar a moça sua vítima. E aí a história não fica melosa, porque já que o personagem não é capaz de sentir, segundo ele, todas essas emoções humanas, em nenhum momento você tem frases derramadas, né, aquela melosidade. Um ou outro momento você acompanha a intensidade emocional da Karen, mas isso é natural. Mas você não tem o Miguel fazendo coro, né, a essa intensidade, a esse turbilhão emocional da heroína. E aí você tem uma história que é muito contida estilisticamente porque o seu próprio protagonista é contido. A gente também tem um pouco de terror que tem a ver com o outro vampiro da história, né? Que é o vilão da história, que é o Baltazar, que foi o vampiro que transformou o Miguel naquilo que ele é, né? Mas, embora o Baltazar tenha importância dentro da história, ele não tem destaque como tem o Drácula dentro da novela, né? Do Bram Stoker. Ele serve mais para dar esses momentos de tensão, para criar uma situação que tem que ser resolvida até o final. E aí o Baltazar ganha uma certa dimensão na parte final, uma certa importância maior na parte final do livro. E a própria situação, né, entre os dois protagonistas, né, entre a Karen e o Miguel, eu achei que a autora encontrou uma solução original. Que eu não me lembro de ter lido, ou pelo menos quando tentaram esse tipo de solução para a história, para o impasse dos dois, para a situação dos dois, que eu visse, eu não encontrei nenhuma que conseguisse ser verossímil. E aqui eu acho que as duas autoras conseguiram dar uma solução para essa variação de amor impossível, que é, na minha opinião, verossímil. E aí a gente termina.